Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Os crimes de tortura da ditadura não podem ficar impunes. Foi isso que disseram os manifestantes em frente ao Fórum João Mendes, centro de São Paulo, no dia 27 de julho. A manifestação ocorreu durante o julgamento de um dos mais violentos agressores da ditadura militar, o coronel Ustra. O major Carlos Alberto Brilhante Ustra, hoje general, que está sendo invocada a sua memória num processo civil não criminal. Olha como nós estamos atrasados. Que mandou matar o Olavo Hansen, prendeu o Olavo Hansen no 1º de maio em Mauá, num campo de futebol, e o torturou e mandou e matou o Olavo Hansen. É dessa pessoa que nós estamos falando. Carlos Alberto Brilhante Ustra, assassino da humanidade. Tão assassino como aquele cara de extrema direita que fez aquele atentado na Dinamarca, daquela xenofobia, tão criminoso quanto outros assassinos de guerra nazistas. Carlos Alberto Brilhante Ustra, fascista, nazista, assassino do povo brasileiro. 40 anos depois, testemunhas que estiveram presas com Luiz Eduardo da Rocha Merlino declararam as circunstâncias que o jornalista foi assassinado. A porta da cela 3, que era uma grade, um xadrez, o jovem foi trazido e deitado numa mesa escrivaninha para receber uma massagem de um enfermeiro que usava calça verde-oliva e usava o nome boliviano. Ele tinha traços indígenas. E essa massagem aconteceu na porta da minha cela por 1 hora aproximadamente, a 1 metro de distância. E em vários momentos em que o enfermeiro se afastava, eu perguntei qual era o nome dele, ele respondeu Merlino, eu não entendi, achei que fosse Merlim, ele explicou Merlino. E com a fala já muito enfraquecida, eu era estudante de medicina e notei que a massagem já era numa das pernas, que tinha um quadro de cor escura, a chamada cianose, é um risco de gangrena, e era absolutamente raro massagem de torturados. Ponto fundamental: o coronel, na época Major Ustra, participou pessoalmente das sessões de tortura e provavelmente ele torturou em pessoa Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Tudo que eu posso dizer. Foi uma prova irrefutável da participação então Major Ustra no comando dessas duas. Não houve uma contradição entre as testemunhas e elas foram muito firmes, muito objetivas. Eu fui presa 4 dias antes do Merlino, fui torturada com ele na mesma cela, na mesma sala de tortura, ele no pau de arara, eu na cadeira do dragão, e eu assisti e vi o ferimento na perna dele, que depois veio a gangrenar, e reafirmo que ele foi levado para o hospital, a perna foi amputada e ele foi assassinado na Operação Bandeirantes. E eu sou testemunha ocular. E para mim estar aqui hoje é importantíssimo, porque é um resgate da história, um resgate da memória e um momento histórico importante, 40 anos depois, que os 6 testemunhas estiveram sob tortura juntos na Operação Bandeirantes, e agora estamos juntas depondo para resgatar a memória do Luiz Eduardo da Rocha Merlino, não só dele, mas de todos que foram presos, torturados e os assassinados. As lembranças dos que sobreviveram aos anos de chumbo emocionou os manifestantes que exigiram justiça. Sem ditadura, a impunidade ainda continua.
Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que não tem feito essa forma de reparação institucional. A gente perde muito com isso, porque você sinaliza para as forças de segurança de hoje que a impunidade sempre ela será um fator à sua defesa. E isso a gente precisa romper com isso. E para romper com isso é preciso que haja efetivamente o julgado das pessoas que cometeram esses crimes. A posição do STF é insustentável, os tratados internacionais, eles têm jurisdição sobre o Brasil, eles estão acima da decisão do STF, então agora nós vamos partir para que se cumpra a sentença, que se desobstrua a justiça e que essas pessoas vão para os bancos dos réus. Cadeia para o Ustra, justiça para o menino. Cadeia para o Ustra, justiça para o menino. Autora da ação contra o torturador, Ângela Maria Mendes lembra como ficou sabendo da prisão do então companheiro Merlino. Mais de um mês depois, através de uma carta que falava de uma única notícia que saiu na Tribuna de Santos, dizendo que o jornalista Luiz Eduardo Merlino, que estava desaparecido, morreu. Foi assim que eu fiquei sabendo. Está confiante de condenar o Coronel Ustra pela primeira vez como torturador? O coronel já foi reconhecido como torturador, condenado na área civil, no caso da família Telles, né? Eu não queria falar, eu espero o que a juíza vai decidir, né? A senhora está confiante, a senhora acredita? Eu acredito na justiça. Ela está se fazendo? Parcialmente, esse é um momento, né? Esse é um momento de justiça. A família não pediu um valor específico de indenização, né? Não pediu. Não pediu. O que vocês preferiram? Preferiram o quê? Que o juiz determinasse, não é isso? É claro, porque nós estamos movendo esse tipo de ação porque os outros canais foram bloqueados. Aqui, o dinheiro é o que menos interessa. A ação de indenização que corre no Fórum Civil pretende declarar o Coronel Ustra responsável pela tortura e morte de Merlino. Um processo importante para recuperar a história, mas ainda tratado sem a devida importância na ótica dos familiares, amigos e os que não querem ver essa história se repetir. São ações cíveis, não são ações criminais, né? Então, dependendo do resultado dessa ação, é que pode haver uma nova ação criminalizando para o julgamento criminal. É um julgamento histórico. Em qualquer parte do mundo em que ocorreu essas sessões, foram sessões públicas, com cobertura da imprensa internacional. Só para que você tenha ideia, era proibido dar entrevista, os familiares não podiam dar entrevista no corredor. Áudio, não estou falando de vídeo. Então, você há de convir que está muito longe de a gente abrir esses arquivos, né? Esses segredos. Você vê que a democracia, embora a gente tenha eleições e tal, a democracia está muito longe. Então, enquanto esses senhores não forem julgados, enquanto esses arquivos não forem abertos, não existe democracia no Brasil. Como o STF ele bloqueou a justiça no Brasil, houve toda uma discussão na Corte Interamericana que estendeu não só a questão do Araguaia, mas também aos demais casos, que se abra os processos judiciais para apurar esses crimes. Antes desse processo, a família vendo como única possibilidade a questão do dano moral, para não deixar esse assunto ficar impune, entrou com uma ação de dano moral que foi arquivada e agora entrou com uma segunda ação que foi acolhida pela Justiça de São Paulo. Como já tem a condenação dele no âmbito da Justiça de São Paulo, que ele é torturador, no caso da família Telles, de que isso a gente agora, baseado na questão da Corte Interamericana, comece os processos penais. E eu acho que na medida que vão aparecendo esses processos, você vai criando um clima no país para que pouco a pouco se vá contando a verdade. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.